Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre as mudanças no campo, o mundo rural. E como toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal, eu já vou pedindo logo para deixar o seu like, ative o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja notificado. Eu tenho planos de, no futuro próximo, aumentar o volume de vídeos aqui no canal. Será uma aula na segunda, durante a semana, possivelmente no meio da semana, terei um outro vídeo com um foco um pouco diferenciado. Deixa o like, só para garantir. Compartilhe esse vídeo com os amigos e se inscreva caso não seja inscrito. Agora a produção vai deixar a vinheta rodar aí. Produção, sou eu mesmo, tá? As atividades ligadas ao campo são as que ocupam hoje a maior parte da superfície dos continentes. E as práticas de agricultura e criação de animais, elas são praticadas de diferentes formas, em escalas variadas. Nós vamos ter aí práticas mais tradicionais e práticas com técnicas mais avançadas. Atualmente, grande parte da população mundial consome produtos oriundos de diversas regiões do planeta, significando que o regime alimentar não é mais condicionado a uma localização geográfica. A produção, sim, se condiciona à localização geográfica, uma vez que depende do clima, do solo, seja da sua fertilidade ou baixa fertilidade, da altitude, do regime de chuvas local. Empresas multinacionais vêm se instalando nas áreas rurais de países da África, da Ásia, da América Latina, onde há solos mais férteis, um regime de chuva menos rigoroso. Essas empresas compram grandes áreas onde é produzido um volume maior de alimento, que nem sempre beneficia a população local. Para entendermos mais profundamente as transformações no campo, temos que fazer uma linkagem com o período de formação do capitalismo. Aquele período ali entre a transição da Idade Média para a Idade Moderna, onde as transformações no campo foram as mais marcantes, onde a agricultura sofreu as maiores transformações. Muitos camponeses foram expulsos de suas terras, tendo que migrar para cidades e se tornando ali operários nas fábricas que estavam surgindo. Aí nós vamos ter uma linkagem com a Revolução Industrial, porque esse fato foi de fundamental importância para a primeira Revolução Industrial. Neste período aí, o capitalismo não destruiu de todo aquelas comunidades camponesas. Aquele camponês que produzia de forma tradicional para a sua subsistência e comercializava ali aquele pouco excedente para conseguir recursos e suprir suas necessidades, ele passou a produzir para um mercado. Estava aí produzindo de forma tradicional, porém com o intuito de angariar lucros. Neste início, a inserção dos métodos de produção capitalista no meio rural foi contraditório, gerando ali uma parte dos camponeses ricos, agricultores, e outra parte empobrecida, sem terra para cultivar. Estes empobrecidos ou migravam para as cidades e iam trabalhar nas fábricas que estavam surgindo, porque esse período aí foi fundamental para a consolidação da primeira revolução industrial, ou então iam trabalhar para esses ricos agricultores, iniciando aí um período também de lutas pela terra. Os camponeses tiveram um papel fundamental nas revoluções e revoltas do século XX. Nós temos aí em 1910 a Revolução Mexicana, onde propunha uma reforma agrária com o desmembramento das haciendas. As haciendas eram grandes fazendas produtoras, ou os latifúndios mexicanos. Ainda hoje, a luta pela terra é uma frequência nos movimentos rurais. No mundo existem diferentes sistemas de produção rural. Em países desenvolvidos como Estados Unidos, Austrália, Alemanha, a área destinada à agropecuária é modernizada, urbanizada e a população rural é mínima. Já em países em desenvolvimento, nós temos aí uma população rural maior. Quando um país tem
mais de 50% da sua população vivendo em áreas urbanas, esse país é um país urbano. Nós temos o exemplo disso, o Brasil. Porém, ainda existem países no mundo que são de população majoritariamente rural, ou seja, mais de 50% da sua população vive no meio rural. E esses países, em contrapartida, também são os mais pobres do planeta. A produção agrícola ela pode ser diferenciada quanto à sua finalidade, as técnicas utilizadas e a mão de obra. Quanto à finalidade, nós temos a agricultura de subsistência e a agricultura comercial. A agricultura de subsistência é aquela que é a produção familiar, ali para a própria subsistência da família, para a sobrevivência da família, comercializando ali um pequeno excedente. Já a agricultura comercial, ela é produzida visando o mercado, visando a obtenção de lucro, seja ela produzida em pequenas propriedades, toda voltada para o comércio, ou em grandes áreas, com empresas multinacionais. Com relação à técnica, nós vamos ter a agricultura tradicional, a agricultura moderna e a agricultura orgânica. A agricultura tradicional é aquela que não utiliza de maquinários modernos, ela vai contar com conhecimentos da família passadas de geração em geração, com técnicas mais rudimentares. Já a agricultura moderna, ela vai utilizar muito dos recursos da chamada Revolução Verde, que ali em 1950 operou no tocante à evolução de maquinário específico para a agricultura, insumos agrícolas, seleção de sementes. Já a agricultura orgânica, ela vem crescendo hoje no mundo porque ela visa minimizar ou mesmo anular os impactos ambientais. É uma agricultura que não utiliza de insumos químicos. A adubação, por exemplo, ela vem basicamente da utilização de esterco. Quanto à mão de obra, nós temos a agricultura patronal, é aquela que utiliza de trabalho assalariado, aonde seja um empresário, uma grande empresa, vai contratar os funcionários para trabalhar na sua propriedade, na sua produção. E a agricultura familiar, ela é aquela em que a própria família em uma pequena propriedade, seja ela voltada para o comércio ou para a subsistência, vai produzir o seu alimento ali. Normalmente, na agricultura patronal, nós vamos ter grandes áreas. Então, o mais comum de se ver é uma agricultura baseada na monocultura, ou seja, a produção de um único alimento. É aí que nós temos aquelas grandes fazendas produtoras de milho, soja, trigo. Já essa agricultura familiar, por ser a família, um número reduzido de pessoas trabalhando na terra, nós vamos ter uma produção mais diversificada, em pequenas propriedades, mesmo sendo voltadas para o comércio. Aqui no Brasil, isso é mais comum na região sul, onde nós temos lá pequenas propriedades em que o pai, a mãe e os filhos vão produzir maçã, uva, milho, diversos produtos para subsistência, no caso, e também para venda de excedentes. A organização do espaço brasileiro agrário atual é muito parecido com o do período colonial, onde nós tínhamos ali grandes latifúndios. O que veio mudando nas últimas décadas é que esses latifúndios, muitas vezes improdutivos, passaram a ser utilizados para agricultura e pecuária, sendo transformados em empresas rurais, com o uso de técnicas modernas para a produção. O uso da terra no Brasil, de acordo com o IBGE, é classificado em lavouras, que sejam permanentes ou temporárias, as pastagens, sendo elas naturais ou artificiais, as matas e florestas, que também podem ser naturais ou artificiais. Como atividade para este vídeo, vamos pensar, refletir sobre que processo gerou essas mudanças no meio rural. Quais os países que foram os primeiros a sofrer essas mudanças? Essas mudanças no campo afetou de forma negativa e positiva a população que vivia no campo? E para finalizar, dá uma conferida aí, deixou o like já? Se inscreveu? Se não for inscrito, se inscreva, peça para o amigo se inscrever. Ó, eu mendigando aqui uns likes e umas inscrições. E também que compartilhe.
Então, pessoal, foi isso. Bora pro próximo vídeo na segunda-feira que vem? Até lá, gente!